Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 9 a 15 de agosto. Uma semana que começa aí com um aspecto tenso de Mercúrio com Urano, né? Planeta associado às comunicações, aos pensamentos, ao racional, né? Às informações, em uma quadratura com Urano, que envolve o que é tecnologia, que envolve o que é inovador, envolve o que tem uma condição do que abrange o acelerado, o futuro, né? Então, quando há um aspecto de Mercúrio com Urano, há às vezes uma sensação de pressa nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, de executarmos temas, assuntos, informações, né? Questões que de certa maneira a gente mentalmente planeja ou tem uma expectativa para um certo período, para uma certa condição, né? Envolve às vezes uma vontade de acelerar, uma vontade de antecipar, o futurista, digamos assim, com as questões que envolvam os nossos pensamentos, né? Então, Mercúrio quadratura Urano, Mercúrio é um aspecto tenso com Urano, tem essa questão do ritmo, de certa maneira, uma possibilidade de dispersão, uma possibilidade de uma hiperatividade mental, né? No sentido de querermos acelerar algumas questões e que, de certa maneira, recomenda um certo ritmo de ponderação, né? Um ritmo de cuidado para não atropelarmos ou acelerarmos demais a ideia ou a vontade de colocarmos alguns interesses. Então é como uma certa tendência a uma ansiedade ou a querermos agilizar algo para antes do tempo, né? Às vezes as informações elas chegam tanto rápidas demais e a gente não sabe como exatamente lidarmos com ela, ou a gente absorve demais a informação de maneira muito rápida e precisa detalhar um pouco mais, né? Às vezes é uma pressa de concluir a informação. Então tem a ver com essa questão do que é colocado como informação e como Urano tem essa questão do que é repentino, do que é ágil, né? Muitas vezes a gente se vê nessa posição de uma vontade de querer formatar a ideia de maneira muito rápida. Né? É um contexto aí que envolve a tensão de Mercúrio e Urano. É muito comum por Mercúrio ser atrelado às questões que envolvam rotina, ritmo, a própria locomoção aí nas condições do nosso dia a dia, o planejamento da nossa agenda, às vezes uma alternância do que é programado. Então, como segunda acontece essa quadratura, eventualmente uma mudança de ritmo, uma mudança na agenda de algo, né? De repente algo que estava programado mudar para outro dia, ou então surgiu uma reunião de repente na segunda mesmo, ou na terça, como a quadratura envolve o começo da semana, né? Essa questão de uma alternância do que é programado quanto ao nosso ritmo, quanto à nossa agenda, também fica mais suscetível a uma variação. Por ser um planeta que envolve o que é fora do padrão, original, né? Esse aspecto tenso de Mercúrio com Urano também vale para uma ponderação com aquilo que de repente a gente acha que é muito moderno para o nosso gosto ou muito fora do convencional para as nossas ideias, né? De certa maneira a gente pode se deparar com divergências em relação a conceitos ou pensamentos diferentes de outras pessoas, ou por serem avançadas demais, ou por serem inovadoras demais para o nosso gosto, ou mesmo nós, com algum tipo de conduta, pensamento um pouco avançado diante de certos temas, percebermos que para algumas pessoas aquilo é um tanto moderno demais ou fora do padrão demais. Então, uma certa discrepância na questão do ritmo de pensamento ou da abertura mental, tá? Da abertura ou da aceitação de um contexto que envolva pensamento, inovação, padrão, ritmo, costumes, tá? Então é um pouco mais frequente essa tendência à divergência, a atrito, e que vale uma ponderação, vale um cuidado para que não haja divergência de comunicação em função disso, uma certa rebeldia, né? Um certo radicalismo na forma de colocar palavras,
né? Ou mesmo a própria velocidade das informações, como eu coloquei anteriormente, né? De repente essa vontade de querer dar uma ideia muito rápida com a informação obtida. Nossa, houve alguma coisa? Ah, então é isso, e aquilo, é aquilo, é aquilo. Calma, né? Vamos formatar melhor a ideia, vamos perceber melhor a informação, né? Às vezes a vontade de querer tirar uma conclusão rápida também é comum num aspecto tenso de Mercúrio com Urano. Um fator que costuma acontecer também são alguns imprevistos com formas de comunicação virtual, com informações que envolvam sistemas, por exemplo, né? Banco de dados que envolva a internet, que envolva comunicação online, ou aparatos tecnológicos que podem trazer algum tipo de inconstância aí no começo da semana, queda de sistema, desafio ou algo que envolva uma alternância no ritmo de comunicação em função de recursos tecnológicos virtuais, né? Às vezes cai o sistema de algo importante que a gente de repente precisa muito, então dá uma tendência aí para alguns imprevistos que um plano B vale a pena estar ligado, né? Vale a pena estar antenado para um plano B nessas questões que envolvam uma certa emergência tecnológica, ou de internet, ou de telecomunicações de um modo geral. Na terça-feira, dia 11, nós temos a lua minguante em Touro. Lua minguante é aquela fase lunar mais indicada para conclusões, é o fim de um ciclo lunar, né? Em relação ao Sol. A Lua ela termina, ou então ela passa a percorrer os últimos 90 graus em comparação à próxima conjunção que ela faz com o Sol ou a próxima Lua nova. Então é o último quadrante, digamos assim, da fase lunar. Lua minguante tem um fator, por ser em Touro, de envolver conclusões que possam ter vínculo com questões materiais, com ideais financeiros, questões que envolvam um contexto de valores também. É aquela fase lunar mais indicada para uma conclusão, para um fator de finalizarmos alguma pendência, que pode envolver um contexto mais material, algo que de certa maneira tenha uma solidez de alguma forma, né? Então um momento aí semanal que pela fase ser minguante favorece o indicativo para aquilo que de repente temos uma ideia de darmos início para projeto, para objetivo, vale uma consolidação ou uma resolução de assuntos para que antes de começar algo seja executado. Então, vale aí observar nesse sentido de finalizar algo para dar abertura para novos inícios, digamos assim. Então, esse é um contexto que envolve normalmente a lua minguante, especialmente em Touro, com uma tônica, uma ênfase, né, em temas que, de certa maneira, tenham um fator material, tem um fator de algo que nós possamos ter algum tipo de posse. É positivo para um certo desapego de algo que não serve mais, de algo que envolva um certo consumismo desnecessário. Então vale cortar despesas, esvaziar gavetas, esvaziar armários, né? Desapegar de caixas, né? Passar os objetos, digamos assim. Então tem um fator interessante do que envolve um certo desapego até de coisas que não tenham tanta essência ou eficácia para o nosso uso, para o nosso dia a dia. Já na quinta-feira, dia 13, nós temos um aspecto tenso de Marte com Plutão, uma quadratura, né? Então, Marte é o planeta associado às ações, aos impulsos. Plutão tem um contexto de transformação, regeneração, às vezes algo muito brusco, transformador. Então, quando existe esse aspecto difícil dos dois planetas, há um indicador de uma mudança de postura ou ações que transformem a condução de certas relações. Então, formas que indicam que certas atitudes, certas iniciativas, posturas até um pouco intempestivas ou ainda que sejam estratégicas, ganham uma proporção para transformar a condução de convivências e de certas relações.
Então, existe também uma possibilidade de ruptura de questões, de parcerias, de vínculos, de relações ou situações que vinham com uma certa pendência ou dificuldade, então chega a um certo limite para algum tipo de transformação na maneira de conduzirmos certas relações ou nos posicionarmos diante de certas convivências. Então tem esse contexto também. O aspecto tenso de Marte e Plutão às vezes causa certas situações à flor da pele, uma tendência meio intempestiva para tratar assuntos. Então vale um cuidado, vale uma certa estratégia também. Então com a quadratura Marte com Plutão, certas decisões ou iniciativas que a gente tem costuma ter um impacto mais intenso, às vezes soar como uma impressão um pouco mais bombástica, né? Alguma iniciativa mínima que a gente tenha, às vezes pode ser mais, dá a impressão de ser mais impulsiva do que o normal. É um fator às vezes de queimar a largada, né? Então tem esse contexto no aspecto difícil de Marte com Plutão. Então toda a estratégia aí que envolve convivência, né? Um lado de ponderação, até para questões profissionais, questões que envolvam alguma ambição, né? No convívio de relacionamentos de negócios ou mesmo no meio familiar, ou de temas a longo prazo também, já que Plutão está por Capricórnio, Júpiter também ali atrelado a essa quadratura, o Marte em Áries, então iniciativas, ações para o médio e longo prazo também são propensas a algum tipo de radicalismo ou até de uma remodelagem, uma ruptura para outros meios, por exemplo, outros caminhos, né? Então existe esse contexto também numa quadratura, num aspecto tenso de Marte com Plutão em especial. Ações que, de certa maneira, causem algum tipo de transformação, ruptura ou reestruturação para reposicionamento, digamos assim, de ações ou de interesses ou de direções. Então tudo aí num contexto que recomenda estratégia, recomenda cuidado para também não haja precipitações ou que se coloque algo a perder por algum tipo de atitude ou posição intempestiva, digamos assim. A gente termina a semana com Urano no movimento estacionário de direto para retrógrado ali entre sexta e sábado. Então já ali por quinta ou sexta a gente é suscetível a perceber alguma alternância com questões de tecnologia, de sistema. É possível que haja alguma condição experimental envolvendo temas de tecnologia, por exemplo, em lugares, em empresas, em assuntos coletivos ou que envolvam o nosso meio social. Quando há uma mudança do movimento de direto para retrógrado de algum planeta, são questões que ao longo da semana pode impactar em algum tipo de estagnação, especialmente perto ao final da semana, em função desse movimento de Urano. Então, temas do nosso cotidiano, temas que envolvam uma questão tecnológica ou de inovação, a gente fica um tanto propenso a um remanejamento, a um reposicionamento, né? E já vi situações em algumas épocas de Urano de direto para retrógrado ou de retrógrado para direto, em que sistemas eram experimentados, né? Ou questões de bilhete de metrô, ou do fluxo de trens, ou algo que envolva algo informatizado em empresa, em lugares, né? Que envolva uma certa tecnologia, ganha uma proporção aí de experimentar ou de reposicionar ou de remanejar, ou até numa manutenção, por exemplo. Então, às vezes ganha esse contexto ao longo da semana. Isso pode envolver o nosso dia a dia com questões tecnológicas, de alguma revisão ou de uma forma diferente de tratarmos ou de mexermos com o que envolva inovação, que envolva algo tecnológico. Até o experimento de uma ferramenta nova, ou de o Zoom, ou de alguém que nunca mexeu com um determinado recurso de tecnologia. Então existe uma, às vezes, mudança de estilo com o uso do que é diferenciado, do que é fora do padrão. Então acaba sendo um contexto interessante nesse tempo que Urano muda de direto para retrógrado. Ao final da semana, a tendência de uma estagnação
com certos temas, certos assuntos, por questão do movimento estacionário. O Urano estaciona para ter a condição depois do movimento retrógrado, mais ao final da semana. E outra questão é os próprios investimentos que envolvam tecnologia, ações associadas a empresas tecnológicas na bolsa, bitcoins, moedas eletrônicas. Então também tem uma alternância nos resultados, no ritmo, na condição do investimento. Então, se antes vinha tendo um certo resultado, com a mudança do direto para retrógrado passa a ter um outro, passa a ter uma oscilação, ou às vezes uma queda, uma perda. Então há uma mudança no ritmo, na condição do resultado também, nas tratativas de investimento ou de parte financeira atrelado a questões de tecnologia. Então, às vezes muda o sistema ou muda a plataforma de algum sistema operacional, um jeito, né? Alguma atualização também. Então, muitas vezes a gente percebe algum tipo de ajuste em questões que envolvam a tecnologia num sentido coletivo de maneira geral, numa forma do usual ou do que é operacional desses segmentos em geral. Outra questão com Urano de direto para retrógrado é a forma de lidarmos com padrões, com inovações também. Então ganha-se um contexto diferenciado, com alguma adaptação para questões de cotidiano mesmo, aceitação de padrões de outras pessoas, né? O lidar com certo preconceito diante de assuntos sociais, questões que envolvam causas, impactam no movimento de Urano quando ele fica retrógrado. Então é possível também a gente perceber esses temas ganhando uma evidência mundo afora de um contexto amplo, né? De observação, de mobilização também, algo que pode ficar mais notável nessa condição ao final da semana, na mudança de Urano de direto para retrógrado. Afinal, é o regente de Aquário, né? Então é possível que dê essa notabilidade diante desses assuntos um pouco mais polêmicos, que envolvam certo preconceito, que envolvam algo que alterne padrão de conduta, num sentido social. Então, cabe aí também uma observação sobre essas questões também. Pessoal, este é o Céu da Semana, de 9 a 15 de agosto. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Uma ótima semana. Um abraço. Tchau.